Oi, oi, pessoal, aqui é a Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. Bom, hoje nós estamos aqui com um formato um pouco diferente, com um vídeo, e o tema de hoje também vai ser um pouquinho diferente do que a gente costuma conversar aqui. Vai ser um tema um pouco mais sobre as diferenças de alimentação entre o Brasil e a França, que foram coisas que eu senti, né? Então é uma experiência mais pessoal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre exatamente essa diferença que tem, que eu senti aí entre tudo que tá envolto na alimentação entre o Brasil e a França. Lógico, nem tudo, né? Mas alguns pontos principais que eu acho legal conversar aqui com vocês. E eu escolhi esse tema justamente porque eu tenho vários amigos franceses que de vez em quando eles vêm, né, que eu publico episódio de podcast. E eles falam, poxa, seria legal, eu queria muito escutar, só que como é em português é um pouco complicado. Então, essa semana eu me propus a fazer não só um, como dois episódios. E daí vai ter esse episódio aqui em português. E eu também vou lançar um outro episódio falando exatamente a mesma coisa, só que em francês. Eu espero que dê certo, vai ser uma tentativa. Se der bom, se vocês gostarem, talvez eu possa trazer isso mais frequentemente aqui no podcast. E, gente, por favor, antes da gente começar aqui, não esqueçam de avaliar o podcast, colocar 5 estrelinhas, comentar. Porque isso leva, sério, tipo, 2, 3 segundos pra fazer. É muito, muito rápido. E vocês me ajudam muito. Porque daí eu sei que vocês estão gostando do episódio, que vocês estão gostando do podcast. E também, se vocês puderem compartilhar com outras pessoas que talvez possam achar isso interessante, vai me ajudar muito. Então, começando, a primeira coisa que eu queria falar com vocês, que eu percebi, assim, diferença entre Brasil e França, é a questão de falar bom apetite antes de comer. É uma coisa que nós não fazemos no Brasil, em geral. A gente pode até falar de vez em quando, mas eu acho que não é algo tão regrado como aqui na França. Realmente, toda vez que eles sentam pra comer, eles vão falar bon appétit ou bon app, que é, né, um diminutivo aí de bom apetite. No começo eu falava assim, nossa, sabe, eu sentava e já começava a comer, e eles não, eles têm um pouco também essa questão de você esperar que todos estejam sentados pra começar a comer. Também, antes de comer, eles falam, bon appétit. E isso foi até uma coisa que quando, durante essa época agora que eu tava no Brasil, eu ensinei pros meus pais, pro meu irmão, então toda vez que a gente começa a comer em casa, a gente fala bom apetite, e não sei, acho fofinho, acho uma forma da gente iniciar ali a refeição de forma bem, não sei, respeitosa, educada. Uma outra coisa que eu acho legal que eles fazem antes também de começar a comer é de você, quando você vai trincar, sabe, um copo com o outro, tem muito essa questão deles olharem no olho da pessoa. Que, na verdade, assim, às vezes eu acho até um pouco intimidador, porque você tem que trincar e realmente tá olhando, assim, no olho de cada pessoa com quem você tá trincando. Eu também tenho um negócio de que parece que você não trinca água. Água você só bebe, você não vai bater os copos. E é basicamente isso. E daí no Brasil, eu não sei, né? A gente só trinca o copo. Então, eu achei interessante, mas ao mesmo tempo é meio complicado quando você não conhece as pessoas, daí você tem que trincar olhando pra pessoa, fica um negócio meio. Não sei. Acho legal, mas é isso, né? Eu acho que eu prefiro o jeito brasileiro de só trincar e beleza, faz a festa. E uma outra questão também que tem antes de você, né? Antes de começar realmente a refeição, é o fato de que nos restaurantes franceses você sempre pode pedir uma garrafa de água, que é de graça. Porque isso se explica, né, pelo fato de que aqui na França você pode beber a água da torneira. Então, considerando isso, que todo mundo bebe a água da torneira, quando você vai no restaurante, você pode pedir em carafe d'eau, que é uma garrafa de água, e eles vão te trazer, às vezes gelada, às vezes temperatura ambiente, mas é uma água ali que não é cobrada. Então, isso é muito bom, porque pessoas às vezes que não bebem nada, assim, que não bebem suco nem nada, você já tem a sua bebida ali. Quando você vai em num restaurante aqui na França, você não precisa necessariamente pedir uma bebida. E eu acho que seria algo muito legal de ter no Brasil, mas é lógico que tem nessa pequena diferença, porque no Brasil a gente não bebe a água da torneira, ou pelo menos não deveria beber, né? Não é muito seguro. É isso. Eu acho que são coisinhas aí antes da refeição que eu achei interessantes, que são pequenas diferençazinhas que tem entre o Brasil e a França. Depois, quando a gente passa agora realmente pra estrutura
estrutura da refeição aqui na França, nós temos aqui que... Aqui na França eles têm muito esse negócio que eles chamam de entrée, que é a entrada, né? Aquilo que a gente come antes do prato principal. E eu não sei isso, na verdade, se é uma coisa mais minha, ou, assim, da minha família, dos meios em que eu vivi. Mas, em geral, a gente não come une entrée. Você não vai comer uma entradinha. A gente geralmente já passa pro prato principal. E mesmo em restaurante e tudo, eu não... Pelo menos eu nunca me atentei muito a isso. E aqui na França é algo realmente muito frequente. O fato deles pedirem une entrée ou, por exemplo, agora que eu tô trabalhando no restaurante da faculdade, do centro de pesquisa, sempre tem entrée, sempre tem essa entradinha. E eles vão realmente comer essa entrada, e aí pode ser tipo ovo cozido com um molhinho, pode ser um abacate meio diferenciado ali, pode ser meio que uma torrada com, sabe, tipo brusqueta, assim. Tem vários tipos de entradinhas. E pra mim não é algo que eu faço questão. Eu prefiro, por exemplo, né? Eu acho que no Brasil a gente é mais da questão do prato principal, de uma salada. E é algo que tem aí uma pequena diferença. é, que eu não vejo que seja algo tão frequente assim no Brasil. E daí uma outra questão também em relação à refeição em si é que aqui na França eles comem muito coisas com pão. Então, por exemplo, agora onde eu tô trabalhando, né? Eles vão lá, eles pegam a entrada, o prato principal, uma sobremesa, às vezes uma salada. E sempre do lado do caixa, onde você vai pagar ali a conta, tem também pedaços, tipo mini baguetes, assim, mais ou menos desse tamanho mesmo. E daí eu acho que a primeira, onde eu tô, né, onde eu trabalho, a primeira é de graça, as outras duas são... E a próxima é paga, mas é tipo um valor irrisório, assim, sabe? É bem baratinho. Mas eu lembro que também que quando eu cheguei aqui na França, eu falava assim, mas, mano, por que tipo, você tá pegando pão? É almoço, sabe? É comida. Você não vai... É arroz, feijão, por que você pega pão? Eu não entendia isso. E é algo muito, muito presente, assim, é algo normal. Eles comem o prato normal e também tem o pão. E às vezes esse pão, ele pode ser pra comer junto com a entradinha deles, então, né, pra passar ali no molho, ou justamente também pra limpar o prato principal, se foi um prato onde tinha molho de carne, algum molho que ficou ali no prato, então pra dar aquela raspada. Ou também com outro ponto que eu vou conversar com vocês, ou para comer com queijo. Então, esse pão, ele serve para acompanhar ali a refeição, sabe? Não é necessariamente ligado ao prato principal, mas ele tá ali para acompanhar a refeição. E eu sou uma pessoa também que não tem muito costume de comer pão, e então na minha família também eu acho que a gente não come tanto assim. Mas no Brasil, eu acho que não existe isso da gente comer com a refeição principal, um pedaço de. Imagina, pegar um pedaço de pão francês para comer com o prato. É meio impensável isso. Então, tem essa questão aí que eles realmente amam muito a baguete. Depois, a gente passa pra grande questão da minha vida, vocês já sabem, né? Eu acho que vocês imaginam, que é o fato deles não comerem arroz e feijão aqui na França. Assim, isso é algo que me toca profundamente, porque arroz e feijão pra mim é vida, pra todos os brasileiros, né? É algo essencial, fundamental. No almoço tem que ter, e assim, na janta, beleza, você pode mudar um pouquinho, mas almoço sem arroz e feijão, a não ser que você faça, beleza, de vez em quando um macarrão, mas 98% das vezes dos dias é arroz e feijão. Aqui não existe isso, gente. Quando tem arroz, eu já fico assim extremamente feliz. Feijão não tem, assim, eles comem até o feijão em forma de salada, sabe, é um feijão frio ali. E. E. Assim, eu não consigo nem provar, porque eu também. Porque eu não gosto muito também do que é, sabe, grão de bico, salada de grão de bico não é muito meu pique. Mas arroz e feijão quente, assim, os dois juntos, isso não existe aqui. E daí o que eles comem? Geralmente eles vão comer ou macarrão, ou eles comem também, sabe, tipo farinha assim, tipo cuscuz. Eles vão comer cuscuz no lugar do arroz, que a gente comeria no Brasil, por exemplo. Eles vão comer muitos legumes. Então, muitas vezes eu chego no restaurante do trabalho, aí tem legumes cozidos, tem batata cozida e é basicamente isso, sabe? Tem cenoura, abobrinha, bastante refogado. E é isso. Ou tem uma coisa, tem algo que acontece bastante aqui, que às vezes também me incomoda um pouquinho, que é que eu não, né, a gente não tá acostumada a isso,
que é o fato deles comerem batata frita no almoço. E é isso, sabe? Tipo, não tem alguns legumes também que você pode pegar se você quiser, mas como carboidrato, como fonte de carboidrato, é basicamente batata frita. E pra mim, isso também é muito difícil de aceitar, porque no Brasil eu acho que a gente come tão certinho, sabe? Então, tipo, arroz, feijão, batata frita, você vai comer com hambúrguer, algum, com algo diferente, mas não assim como uma fonte de carboidrato principal. Então, isso é algo que eu ainda às vezes tenho dificuldade de aceitar, realmente não é fácil. Eu tento ao máximo, por exemplo, não comer batata frita no almoço e optar ali por legumes, algo assim. Mas o arroz e feijão, assim, não tem como substituir, sabe? É algo que realmente faz falta, porque é a base da nossa alimentação, né? Então é complicado quando a gente não tem. E o que eu tinha comentado com vocês, que é outra coisa que eu acho muito engraçada aqui, é o fato deles comerem queijo depois da refeição. Eu não sei se eles comem. Eu acho que eles comem, tipo, o prato principal. Aí, às vezes, eles pegam, comem queijo. Aí, eles podem comer com a baguete, né? Como eu tinha falado pra vocês. E daí, depois, eles comem a sobremesa. E pra mim, assim, eu entendo, sabe? O queijo deles é muito, muito bom. Sim, são vários e vários tipos de queijo. E eu, que nem sou uma pessoa tão, assim, que nem gosto tanto de queijo. É loucura todas as opções que eles têm de queijo, a qualidade. É algo realmente admirável. Mas ao mesmo tempo, eu acho muito estranho o fato de você ter acabado de comer o seu prato principal, você acabou de comer carne, arroz, massa, qualquer coisa ali. E daí você vem e mete um queijo por cima, sabe? Só um pedaço de queijo com baguete. Eu acho isso muito engraçado, porque pra mim, a partir do momento que eu acabei de comer meu prato principal, eu tenho vontade de comer doce, né? Então, é uma cultura aí que antes eu não entendia muito. Eu falei assim, nossa, mas por que eles estão comendo queijo agora? Eles esqueceram que era pra comer antes? Ou era algo que era pra comer junto com o prato principal? E daí eles. Sabe, eu não entendia muito como que isso funcionava. E daí depois eu fui percebendo que não, que é assim mesmo, que eles comem o prato, depois o queijo, depois a sobremesa. Então, é por isso também que eles falam que geralmente aqui na França, né, eles têm um tempo de almoço, têm um tempo de pausa, assim, bem grande, sabe? Eles realmente sentam pra comer. Pelo menos no meio onde eu tô, assim, não é algo que acontece muito apressado, sabe? Tipo, ai, vamos, você come em 10 minutos, pronto, acabou, vamos. Porque tem todas essas etapas. Tem você sentar, tem você beber água, e você come a entrada, come o prato principal, come o queijo, come a sobremesa, e nisso vai indo, vai conversando, vai indo. Então é bem interessante esse lado aí de todo esse processo da refeição. E aí também a gente tem uma questãozinha aí que eu acho muito interessante, que é o fato das sobremesas aqui na França elas serem bem diferentes das sobremesas que a gente tem no Brasil, que em geral eu acho que são sobremesas um pouco menos doces. Não sei, é diferente, sabe? Mais texturas. É algo muito, muito gostoso. Realmente, toda essa parte de boulangerie, então, toda essa parte de padaria, doces, pães. Eles arrasam, são coisas muito, muito boas. A qualidade é perfeita, mesmo se você vai, tipo, numa padaria de esquina aqui, você não precisa ir numa super padaria cara e tudo. Qualquer padaria você encontra doces extremamente gostosos. Então isso é muito legal. Só que quando eles provam os nossos doces, eles tendem a achar que é doce demais. Eu lembro até de uma história que uma vez eu fui conversar, eu tinha acabado meu estágio aqui na França, né, quando eu tava em Montpellier, e eu fui dar de presente pra minha chefe de estágio uma paçoca, né, que eu comprei numa loja brasileira que tinha lá em Montpellier. E daí ela provou, ela falou assim, nossa, é bem doce, né? Mas é gostoso, eu gostei, mas é assim, o, o açúcar aqui tá presente. E eu achei isso engraçado, porque realmente o paçoca é doce, mas todos os nossos doces, eles são nessa pegada, né? De brigadeiro, de pudim, de sei lá, qualquer coisa assim. É tudo bem forte, a gente gosta disso. Aqui acontece também, às vezes, de eu comer algum doce deles, eu falo assim, nossa, tá faltando ainda um pouquinho de açúcar, ou mesmo na comida, assim, né? Nossa, tá faltando um pouquinho de sal. Parece que eles não colocam, eles são mais controlados nessa parte aí de sal e açúcar. O que é bom pra saúde, né? Mas pro paladar, às vezes, pode demorar um pouquinho pra gente acostumar. Então, vai de cada um. Outras coisinhas que eu queria trazer pra vocês rapidinho. É também a questão do churrasco, que aqui existe churrasco, eles fazem também churrasco, mas de forma nenhuma é parecido com o churrasco que a gente tem no Brasil. Não tem, né? Não tem o samba, o pagode. Aqui a carne é muito cara, então eles vão fazer um churrasco mais baseado em linguiça, frango.
É, é outra coisa, sabe? É outra pegada. Não tem churrascaria, pelo que eu saiba, assim. O que tem de churrascaria são churrascarias brasileiras. E realmente, desde que eu vim aqui pra França, acaba que eu diminuo o meu consumo de carne justamente por isso, porque é um produto caro, principalmente carne vermelha. Então, picanha, tudo isso, gente, praticamente não existe aqui, sabe? Você tem que pagar realmente bem caro pra ter acesso a esse tipo de carne. Enfim, churrascaria é quase inexistente aqui. Aí, outra coisa que eu acho bem legal que eu queria falar com vocês é, como eu já falei, vinhos e queijos são muito baratos aqui. Você vai encontrar, às vezes, você vai no supermercado, tem corredores e corredores de vinho, vinho rosé, vinho branco, vinho tinto, muito barato. Você acha vinho muito bom por 2 euros, 3 euros. Então, isso é bem legal. E queijo também, diversos tipos de queijo. Em qualquer supermercado que você vai, você consegue encontrar. Nas feiras aqui de rua também. Mas, por outro lado, fruta, carne é algo um pouco mais caro. Realmente não é tão acessível. Você tem que escolher muito bem o que você quer. E se a gente fala de fruta, por exemplo, assim, você não vai ter todas as opções de frutas igual a gente tem no Brasil. O preço também vai ser mais caro. Em questão de qualidade, eu acho que é basicamente parecido, mas é aquilo, né? O costume do gosto, do sabor daquela fruta vai mudar, vai ser diferente. Fruta tipo mamão, eu nunca nem vi aqui na França, de verdade mesmo, eu nunca vi. Deve ter, mas tem algumas frutas que são extremamente raras. E mesmo que, né, a maioria das frutas aqui elas sejam, às vezes, importadas, existem muitas frutas que não chegam aqui. Então, isso é uma partezinha aí um pouco complicada. E também, só pra fechar aqui, eu acho que uma questão muito legal aqui da França é que eles têm essa. Eles buscam muito essa valorização de produtos locais. Os supermercados aqui na França sempre vai ter, por exemplo, plaquinhas com o preço do produto, né? Mas também a origem daquele produto. Por exemplo, o limão. Tem muito limão verde aqui, né? Aquele limão Tahiti. E lá em Montpellier, eu lembro que a grande maioria daquele limão que chegava naquele supermercado vinha do Brasil. Então sempre estava escrito, origem, Brasil. Depois tem outros, tem laranja, tem banana que vem, sei lá, da África do Sul, da Espanha, tem tâmaras que vem da Tunísia. Então, eles realmente marcam porque eu acho que tem muito essa questão do respeito pelo meio ambiente também, de você tentar produzir mais local, porque isso faz com que os gases, você emita, né, menos gases de efeito estufa durante o transporte e tudo mais. E também para apoiar os agricultores locais, os agricultores do país, eles tendem a valorizar mais produtos que são feitos aqui na França. Mas é lógico que isso vai mudar também de região para região e assim, produtos também geralmente que são feitos aqui, eles são um pouco mais caros, então não são acessíveis para todo mundo. E isso é uma coisa que eu acho que no Brasil não tem tanto, né? Até porque o Brasil, muita coisa já é produzida no nosso país, porque é um país gigantesco, que a gente consegue, graças a Deus, produzir muita coisa. Mas a gente talvez não tenha tanto esse apego com o que é produzido no nosso país ou com o que é produzido em outro país e depois é importado. E eu acho que é uma coisa que talvez a gente poderia, né, começar a pensar um pouquinho mais nisso e se questionar, falando, nossa, mas de onde que vem isso? De onde que vem aquilo? Isso também tem muito a ver com o fato da gente não ter uma educação sobre a alimentação desde pequenos, desde que nós somos crianças, que é algo que, pelo que eu entendo, acontece um pouco mais frequentemente aqui na França. Então é basicamente isso. É uma mistura aí de coisas que acontecem, uma mistura de pontos. E aqui no episódio de hoje eu quis realmente trazer pra vocês, não pra falar um país é melhor do que o outro, nada disso. Foi realmente só pra comparar, só pra falar, pra mostrar um pouquinho pra vocês que existem sim essas diferenças, que elas nem sempre são óbvias, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Com certeza eu devo ter esquecido outras coisas aí que tem de diferente, mas se você sabe, se você lembra de algo assim que você viu de diferente, e você já morou aqui na França ou qualquer coisa assim, não esqueça de comentar. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato de episódio. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos!